Olá, meu nome é Vladimir Roraima e hoje eu vou falar com você um pouco sobre deixar a escrita para depois. Olha, houve um tempo quando eu era bem pequeno, criança, deveria ter lá os meus 9, 10, 11 anos, sei lá, alguma coisa por aí, e eu comecei a me interessar pelo mundo da literatura, né? Pelos livros em si, pela escrita. Não, na verdade, não tanto pela escrita, mas nessa época mais pela leitura através de uns livros que a minha mãe levou para casa, etc e tal. Eu já contei essa história outras vezes, quer dizer, parte dessa história. E na época eu não via, e eu vou explicar logo em seguida porque, eu não via na literatura uma possibilidade real de eu me tornar um profissional naquela área. Como assim um profissional? Eu não conseguia ver ali a possibilidade de eu ser alguém que pudesse viver daquele trabalho, daquela arte, né? Ou seja, qualquer coisa relacionada à literatura. E aí eu estava pensando, né, depois de muito crescido, eu passei a pensar por que eu, quando criança, eu não me imaginava vivendo daquilo que eu gostava de fazer, mas sim eu me imaginava vivendo de coisas que talvez eu nem gostasse tanto assim. Como, por exemplo, quando eu era pequeno, eu achava, né, que eu queria ser juiz. Esse é um exemplo, tá? Você pode ter, talvez você quisesse ser outra coisa, mas eu queria ser juiz de direito. Às vezes eu queria ser advogado, às vezes eu queria ser policial. Olha, não tem nada a ver comigo essas coisas. Mas enfim, e aí eu estava pensando por que esse tipo de pensamento, né, acaba acontecendo. Provavelmente aconteceu com você também de alguma forma, né? E eu cheguei à conclusão, tá? Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é uma conclusão que eu cheguei, que é a seguinte: quando a gente está no meio, num lugar onde as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu estou falando ali dos familiares, das pessoas mais próximas, elas não acreditam, né? Elas não têm aquela visão de enxergar determinado trabalho, ou determinada categoria de trabalho, ou determinada área de atuação. Quando essas pessoas não conseguem acreditar naquilo, essa falta de crença, vamos colocar assim, é passada pra gente. Imagina nascer num país, né, onde as pessoas não acreditam muito na carreira de escritor, né, onde as pessoas não acreditam muito nessa área do mercado literário, que é sempre quando a gente fala do mercado literário, é sempre como se fosse uma grande crise, com livrarias fechando e com vários problemas, e a maioria dos escritores talvez não são bem remunerados, e os que são bem remunerados, eles não se mostram muito, né, não falam muito sobre dinheiro, sobre a forma de promoção dos seus livros e das suas obras. Enfim, eu acho que esse talvez tenha sido um dos motivos, mas o que eu estou querendo dizer aqui com esse vídeo é que, por essas razões e por várias outras, eu deixei de acreditar na literatura, na escrita, por muito e muito tempo, né? E quando eu falo acreditar, é acreditar mesmo, né? Acreditar verdadeiramente, que é quando você realmente se joga naquilo que você acredita, né? E você começa a fazer aquela tarefa, aquele trabalho, né, de escrita em si. E eu perdi um certo... eu perdi muitos anos, né? Muitos anos por não acreditar. E o tempo que a gente perde não volta mais. E o que eu quero realmente com esse vídeo é falar para você que você pode não acreditar hoje, mas você pode começar a ver por outro lado, que ao mesmo tempo que existem escritores que não são, talvez, tão bem-sucedidos, existem outros que são bem-sucedidos. Assim como existem várias outras profissões dentro do mercado literário que você pode se encaixar. Não necessariamente você pode ser só escritor, você pode também ter uma livraria, você pode, enfim, sei lá, pode ser um editor, um revisor, ou qualquer outra coisa relacionada a isso. E começando a observar o que tem de positivo, porque depois que eu comecei a analisar isso e ver que realmente existiam ali dois grupos, de um lado tinham
profissionais da escrita que eram bem-sucedidos e, de outro lado, tinham profissionais da escrita que não eram tão bem-sucedidos assim. Eu comecei a ver que existia possibilidade, mesmo apesar de todas as dificuldades e obstáculos que existem no nosso mercado. E eu digo mais, não é só no nosso mercado que existem dificuldades em todos os outros mercados, em todas as outras áreas. E a gente pode sim, de pouco a pouco, é claro que não é do dia para a noite, mas com atitudes inteligentes, com estratégia, com dedicação, persistência, a gente é capaz. Né? Eu sou uma prova disso. É claro que eu não sei se eu me encaixo no grupo dos profissionais bem-sucedidos ainda, mas eu estou caminhando para que isso aconteça e sei que você também pode fazer isso. Então esse é o recado de hoje, não deixar a escrita para depois. Quanto mais tempo a gente, né, não vou dizer perder. Para mim foi perda de tempo o fato de ter demorado para acreditar e ter demorado para levar a sério. Mas eu acho que é uma construção, acho que cada um tem um tempo certo para as coisas, mas quanto mais você demorar para pensar nisso, para começar a observar o lado mais, como eu posso dizer, lado mais positivo, mas positivo, o lado positivo do mercado e começar a ver as oportunidades. Quanto mais tempo você demorar, eu acho que talvez mais difícil seja, né? Eu me arrependo de não ter começado antes, de não ter acreditado antes, e eu não culpo ninguém por isso. Eu sei que o governo tem muitos problemas, tem muita responsabilidade nisso, mas eu sei que eu posso, assim como eu fiz, tomar a decisão de começar a ver por outro lado, em vez de reclamar do mercado literário, começar a fazer alguma coisa, e começar a fazer alguma coisa logo. Então essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.